A paz do Senhor Jesus, é uma alegria para o nosso coração apresentar para você o nosso Godcast. É o podcast de God, de Deus. Nós queremos nesse podcast anunciar ao Senhor Jesus Cristo, falar do amor de Deus, contar um pouco da nossa história. É o Godcast do Bethlehem Ministry das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. O Ministério do Belém fazendo o seu podcast. E eu gostaria de convidar você para estar conosco, para subscrever, para dar o seu like ou o seu dislike, mas nós queremos que você esteja conosco. Esse programa é para a glória do nome de Jesus. Hoje nós estamos estreando, é o primeiro programa, e o apresentador deste programa é o nosso querido pastor Adriel Oliveira, que é um dos pastores do Ministério do Belém e um dos diretores da nossa escola, do nosso Bible College, um homem que tem conhecimento de Deus, da palavra de Deus, simpatia e, com certeza, vai fazer um grande trabalho para a glória do nome de Jesus. Nestes primeiros programas, nós vamos estar falando um pouco a respeito do Ministério do Belém nos Estados Unidos, ou a partir dos Estados Unidos, que está completando 30 anos. Então, da agora para frente, o entrevistador é o pastor Adriel e eu sou o entrevistado, o apresentador, pastor Adriel. Muito obrigado, pastor Adriel. Eu que agradeço, pastor Joel. Somos muito abençoados pela vida do Senhor em abrir o espaço para que esse Godcast seja de bênção para a vida dos nossos irmãos belemitas a partir dos Estados Unidos, em todo o mundo, para a glória do nome de Jesus. Quero parabenizá-lo, pastor Joel, porque o Senhor é o idealizador desse projeto, um lindo projeto que eu tenho certeza que vai salvar vidas e vai abençoar lares para a glória do nome de Jesus. Hoje, episódio 1, não é? Do nosso Godcast, ninguém melhor do que pastor Joel Freire da Costa, pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos, para poder, ele que é o idealizador, repito, é o pastor do nosso ministério e também ele é o primeiro entrevistado, não é? Aqui do nosso Godcast. Olha, a expectativa que nós temos, pastor Joel, é as melhores possíveis. Glória a Jesus. Eu tenho aqui, pastor Joel, o senhor como o nosso entrevistado, não é? E nós temos perguntas que eu tenho certeza que muitos irmãos no Ministério do Belém querem fazer ou queriam fazer, e nós vamos fazer essas perguntas com a sua autorização, com a sua bênção, não é? Porque eu tenho certeza que vai trazer iluminação, não é? Em alguns pontos, principalmente, pastor Joel, se falando do nosso ministério a partir dos Estados Unidos, não é? Lembrando que estamos chegando a 30 anos do nosso ministério, de 21 a 25 de maio, aqui na nossa igreja sede, nós vamos, não é isso? O senhor vai dar abertura nesse lindo evento de 30 anos do ministério. Então, é uma história toda, e eu tenho certeza que essa trajetória é uma trajetória linda e muitos fatos aconteceu dentro dela. Então vamos lá, nós vamos perguntar para o senhor, pastor Joel. Primeira pergunta, não é, que nós gostaríamos de fazer ao senhor é o seguinte: qual foi o ano, pastor Joel, que o senhor chegou nos Estados Unidos da América? Olha que pergunta legal, e que nós vamos agora ficar sabendo um pouquinho da história do pastor Joel Freire Costa aqui nos Estados Unidos. E vai me chamar de velho, né? Eu cheguei nos Estados Unidos em 1996, dia 1º de setembro de 1996. Deixa eu fazer um parênteses aqui e falar uma coisa interessante. Nós estamos falando dos 30 anos do aniversário da nossa igreja. Sabe que a gente já completou 30 anos? Essa igreja foi inaugurada no dia 4 ou dia 5 de março de 1995. Não acredito. Pelo pastor Severino Pedro. Meu Deus. A nossa celebração passou a ser sempre no mês de maio, porque no mês de março, como aqui é uma região de férias e de calor, o pessoal no inverno vem para cá. Os snowbirds, lembra, né? O pessoal dos pássaros da neve lá, eles vêm para cá. O pessoal do Clima Canadá, da Flórida, isso, né? O pessoal do Canadá, o pessoal do Connecticut, Nova York, eles vêm tudo para cá. Então, nessa época do ano, tudo é muito mais caro.
hotel é mais caro, aluguel de carro é mais caro. Então, para a gente Yes. fazer a festa, tudo era mais caro. Passagem aérea, tudo era mais caro. Para o nosso povo vir também, era mais caro. Aí a gente fez no mês de maio. Mas nós já completamos 30 anos, né? Na verdade. Tá aí. Pastor, 1996. Dia 1º de setembro de 1996. Tá, e a igreja, dia 5 de março. Se eu não me engano, foi dia 5 de março. Pastor Eu não tenho Joel, certeza absoluta. desculpa, mas o dia que eu nasci, Pastor Joel. É mesmo? Se foi A isso... gente muda, não tem problema. Que história linda, Pastor Joel. Que bom saber que nosso ministério já tem toda essa história. E o senhor vai contar algumas coisas que a gente vai te perguntar aqui ao longo do programa sobre o Ministério do Belém. Então, respondida essa primeira pergunta, segunda perguntinha. Como foi, Pastor Joel, o chamado de Deus para os Estados Unidos? Foi visual? Foi uma coisa auditiva? Foi uma visão, um sonho? Foi circunstancial? Conta pra gente um pouquinho dessa história, por favor. Na minha adolescência, eu sabia que eu tinha uma chamada missionária. Eu não sei precisar direito para você que dia foi que Deus me chamou e tal, mas eu tinha aquela convicção profunda de uma chamada missionária. Uau. Mas meu pai, na nossa infância, tinha recebido uma profecia de que os seus filhos seriam pastores. E quando eu estava namorando com a Mabel, que eu vi que ela realmente estava apaixonada por mim e queria casar comigo, quando eu percebi que a gente ia casar, né, eu entendi que a coisa estava ficando bem séria e eu estava muito feliz com isso. Eu falei para ela, olha, eu quero que você saiba que eu tenho uma chamada de Deus, eu sei que algum dia eu vou sair do Brasil para algum lugar para fazer missão. Uau. Então eu tinha essa convicção no meu coração. É interessante essa convicção, né, Pastor João? Muito. Essa convicção é muito importante, porque às vezes Deus fala conosco em profecias, eu creio em profecias, eu sou pentecostal até o miolo do osso, eu amo língua estranha, profecias, manifestações, ou a manifestação dos dons espirituais, eu creio nelas, na odiernidade delas. Então, extraordinário. Mas a convicção de que Deus te chamou, de que Deus quer que você faça alguma coisa, eu acho que isso é essencial, né? Uau. Deus falar direto com você. Então, aí, quando chegou o tempo, né, a gente veio aqui nos Estados Unidos, o pastor Severino Pedro estava aqui, e talvez a gente vai falar um pouquinho mais dessa história. Com certeza você vai me perguntar mais dessa história. Com certeza, estou chegando lá. Mas a chamada foi o seguinte, a hora de vir. Pastor Severino, eu vim passar Natal e Ano Novo com ele aqui, ele era muito meu amigo, saudoso, meu querido pastor Severino Pedro. Ele falou para mim assim, olha, passamos Natal e Ano Novo aqui do ano de 1995 para 96. Ele falou para mim, Fré, ele me chamava de Fré, ele gostava muito de falar francês e tal. Fré, fica aqui, não volta mais para o Brasil não. Então eu estava com a minha família, eu falei, não posso, eu tenho responsabilidade no Brasil e tal, eu fazia parte da diretoria da nossa igreja em São Paulo e trabalhos e tal. Bom, não posso. Mas quando nós chegamos em São Paulo, as portas estavam fechadas. Em primeiro lugar, tudo que eu fazia da minha área de trabalho, empresas e coisas que eu fazia. Segundo lugar, eu entendi que as pessoas que estavam ao meu lado, fazendo tudo que eu fazia na igreja, podiam fazer o que eu fazia melhor do que o que eu fazia. Então eu entendi que a nuvem estava se movendo de alguma maneira. Caí na oração e no jejum. A Mabel e eu. Aí nós passamos março, abril, maio, junho, 4 meses jejuando, até o final de junho, mais ou menos. E aí eu tinha convicção no meu coração de que Deus queria que eu viesse para cá. Não como um missionário, mas eu entendia que eu tinha que estar aqui. Eu sabia que eu tinha que estar aqui. Então eu vim na convicção de que eu ia estar aqui na vontade de Deus. Palavra-chave, convicção. 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 Uau. E mesmo pela convicção, o senhor não abriu mão de falar com Deus, orar, buscar a direção, não é? Não, eu tinha convicção de que um dia eu ia para a missão, mas não sabia para onde era e quando era. Então, essa convicção de ser aqui e naquele momento só veio depois de 4 meses orando e jejuando, a Mabel e eu. Uau. E eu pedi a Deus isso, que aí vem o X do PTO. Eu pedi a Deus que Deus falasse comigo. Eu sei que Deus usa as pessoas em profecia e eu amo profecias, mas eu precisava que Deus falasse comigo pessoalmente, para eu ter essa convicção realmente segura de que era de Deus mesmo. Uau. E ele falou e me deu essa convicção. Que bênção, pastor Joel, que coisa linda, viu? É muito lindo. Agora, uma coisa vai puxando a outra, não é?
a gente vai conversando e vai abrindo algumas janelas para perguntas e para curiosidades. Bora. Então vamos lá. Como que era o pastor Severino Pedro, né? O pastor Severino Pedro é uma figura conhecidíssima no seio da Assembleia de Deus, não é? E o senhor conheceu de perto, foi amigo do pastor Severino Pedro. Como é que era a pessoa do pastor Severino Pedro? Uma pessoa extraordinária. Sabe o que é gente da gente? Uma pessoa agradável, uma pessoa Uau. gostosa de estar junto. Ele era divertido, ele era alegre, um homem de fé como pouca gente que eu conheci na minha vida. E, além de tudo, ele tinha muita Bíblia, meu amigo. É mesmo? Ele conhecia muito a palavra de Deus. Uau. E ele explicava a palavra de Deus. Conversar com o pastor Severino era uma das coisas mais extraordinárias que tinha. A gente saía, às vezes... Eu me lembro que uma vez eu estava voltando do palácio, eu acho, junto com ele, no carro, nós dois, e no trânsito de São Paulo, você fica horas andando bem devagarinho, parado e tal. E a gente conversando, e o tempo todo falando de Bíblia, falando das coisas de Deus. Rapaz, o meu coração estava transbordando. Tem uma hora que ele parou, olhou para mim e falou assim: Fré, você já imaginou como Deus deve estar feliz de ver a gente esse tempo todo aqui só falando dele e das coisas dele? Imagina como um pai fica feliz ver seus filhos falando dele, né? Esse era o pastor Severino. Gente boa demais. Uma pessoa fácil de se relacionar, uma pessoa fácil Com certeza. de ter contato, não é? Com Isso é certeza. muito bacana. E sempre olhando para o futuro, sempre acreditando, sempre tendo uma fé, assim, imbatível, uma fé invejável. Uau, que coisa bacana, que legal. Isso mudou alguma coisa, pastor Joel, da época do pastor Severino Pedro para os dias de hoje, na sua visão, assim, dentro da história, dos fatos? Mudou bastante, porque primeiro que quando o pastor Severino Pedro ficou doente e voltou para o Brasil, eu estava em Nova York junto com o meu pai, nós estávamos a caminho de Boston, tínhamos vindo de Springfield, estávamos em reunião com a diretoria da Assembleia de Deus em Springfield e estávamos a caminho de Boston. Ele me ligou e falou: eu estou indo para o Brasil e vou amanhã para o Brasil porque eu fiquei doente, eu fiz um exame médico e apareceu que eu estou com uma enfermidade e tal, eu vou correndo. Eu disse: ok, pastor, então avisa a irmã Aparecida que eu estou aqui, estou à disposição, que qualquer coisa. Aí ele falou para mim: não, você não está entendendo, a minha família vai comigo, nós vamos todo mundo, nós estamos indo embora para o Brasil. Eu disse: ops, peraí, pastor, não, amanhã de manhã eu vou fazer uma reunião com a diretoria e vou passar a igreja para você. Acredito. Eu falei: pastor, peraí, o pastor José Hélio está aqui, ele é o nosso pastor, então o senhor fala com ele e tal. Que história. Bom, naquela noite ele falou com meu pai, no outro dia de manhã, amanheceu o dia, ele levantou e foi embora para o Brasil, com toda a família. Ele tomou o café da manhã, não tirou nem a louça da mesa, foi embora para o Brasil. E, bom, de repente... Né, que ano foi isso mesmo? 1997. 97. Maio de 97. O que acontece? Nós viemos para cá, meu pai continuou em Boston mais 1 ou 2 dias, ele veio depois e assumiu a igreja e me passou a igreja, né, para pastorear. E o que mudou? A Bíblia diz: muda o sacerdote, muda a lei. Muda a lei, Né? Então, a pegada do pastor Severino era muito diferente da minha. O pastor Severino Pedro é um mestre, um ensinador, um doutor da palavra, né? Eu sou evangelista. Eu só sei falar que Jesus é bom. O senhor é doutor também, que Jesus te ama. Não sou doutor. Estou sendo bondoso, viu? Não sou, não, de jeito nenhum. Eu tenho me esforçado para conhecer mais um pouco, mas é difícil. Então, o que acontece? Eu dei talvez Deus deu, né? Através da minha vocação, uma cara mais evangelística para a nossa igreja, uma cara mais de expansão, né, para a nossa igreja. Estou sempre vendo aonde a gente pode ganhar mais alma para Jesus, onde é que tem mais um grupo e tal, por aí. E por sempre aí. Pensando em almas, em Exato. Não, crescer, desenvolver o desenvolvimento do reino, não é? Exato, desenvolvimento do reino. A gente não pensa em um ponto no mapa, a gente pensa em pessoas. Tem 3, 4 famílias lá que precisam de uma assistência, precisa de alguém que está ali para pastorear, de verdade. Afinal das contas, você sabe que aqui na missão, pastor Adriel, a nossa família é a igreja. A nossa família é o nosso povo, não é verdade? Isso é verdade. Então, a maioria de nós não tem família aqui.
Então, é muito importante que essas pessoas estejam sendo pastoreadas e pastoreadas de perto, com amor, com seriedade. Entendeu? Eu lembro que o senhor já fez comentários sobre, acho que a Suécia, pastor. Um atendimento que o senhor deu à Suécia, o senhor até contou uma história de um pastor que andava léguas, não é? A pé, não é isso, para atender um povoado, atender uma necessidade de uma circunstância bem interiorana, não é? E os países de primeiro mundo, às vezes com necessidades espirituais. O senhor comentou alguma coisa sobre, acho que a Suécia, é isso? Eu estava orando um dia, né, e estava orando por aquela região da Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia e a Dinamarca. Na Dinamarca nós já estamos. O pastor Tiago está lá, né, fazendo um grande trabalho. Mas na Suécia, Finlândia e Noruega, nós não estávamos. Por quê? Porque não tem muita gente lá, ou não tem muito brasileiro, ou a gente não tem muito contato, alguma coisa assim e tal. E eu sempre fiquei me excusando por causa disso. Mas naquela manhã eu estava orando, e quando eu estava orando, o Espírito de Deus me fez lembrar do pastor Marinésio Soares da Silva. Um homem que foi presidente da igreja em Campinas, foi um desbravador, um homem que trabalhou muito no Evangelho. E o pastor Marinésio, a gente estava fazendo uma validação, uma faculdade juntos, e a Mabel e eu e ele, a irmã Marina, e de vez em quando ele conversava muito comigo das experiências dele. E um dia ele levantou a perna da calça e mostrou a canela dele toda estourada de varizes. Um monte de varizes, assim, as veias todas estouradas. Ele falou: meu filho, isso aqui é o seguinte, eu andava 10, 12, 15 léguas para levar Santa Ceia para 4 pessoas. Naquela hora eu me lembrei disso, sabe? E as histórias que a gente conhece dessas pessoas que tiveram esse tipo de ministério é a seguinte: eles andavam sem dinheiro, sem comida. Chegava lá, às vezes a família também não tinha o que comer. Eles voltavam às vezes com fome, tinha gente que desmaiava no caminho. Tudo muito difícil, não é? Desmaiava no caminho, entendeu? E passava assim, apuros mesmo. Naquela hora eu me lembrei de tudo isso, porque você sabe como é o Espírito de Deus. Uma gota é um tsunami, né? É um oceano. Então, o que acontece? Quando o Espírito de Deus falou isso no meu coração, eu me lembrei de tudo isso. E aí o Espírito de Deus falou para mim: você vai de avião, você fica em hotel, você pode alugar carro, você tem todo o conforto e não pode ir levar Santa Ceia para 4 pessoas? Eita! Quanto tempo eles gastavam para andar 12, 15 léguas? Ainda não, eram muitas horas. A légua, para quem está ouvindo a gente, pastor, às vezes a légua seria... Eu não sei. 6 quilômetros. 6 quilômetros, né? Lá no Ceará, acho que o pessoal do Ceará conta as coisas então por légua. Você imagina, né? 12 léguas são 72 quilômetros. Meu Deus, a pé. A pé. Então eu não sei quanto tempo uma pessoa demora para andar 72 quilômetros. Eu só sei que isso num avião dormindo é bem diferente. Uau. Conforto, né? Então deu assim aquela dor na minha alma, né? E aí eu falei: não, eu vou atender os irmãos em nome de Jesus. Já entrei em contato com os pastores que estavam me falando desses países e que tinham contatos lá. Pastor, a gente precisa ir lá, tem um grupozinho lá e tal. Vamos embora, em nome de Jesus. São vidas para Deus. São vidas para Deus. E país de primeiro mundo, né, pastor Joel? E aí nós chegamos, nos surpreendemos em alguns lugares. Finlândia, nós tínhamos uma família lá que foi assistida, foi de bênção a nossa estada lá. Depois a gente foi para Noruega, foi muito bom, mas na Suécia foi a surpresa. Porque na Suécia, que também a gente imaginou que seria um grupo bem pequeno, na Noruega tínhamos em base de 15 a 20 pessoas, na Suécia tínhamos mais de 40 pessoas. É mesmo, pastor Joel? Então nós pedimos que um dos nossos pastores, o pastor Glauber, que está lá na Holanda, para ele dar assistência aos nossos irmãos lá na Suécia. Anda as 12 léguas aí, por favor, pastor Glauber, uma vez pelo menos por mês, para levar a Santa Ceia para os nossos irmãos brasileiros lá, em nome de Jesus. Pastor Joel, que história linda. Lindo, né? Que história linda. Olha, agora, vamos lá. Hoje nós estamos na 4000 North Federal Highway, né? E Lighthouse Point. Esse é o endereço do nosso quartel-general, como o senhor costuma chamar. Aqui é o quartel-general, não é? A nossa igreja sede. E a partir daqui, essa igreja que envia os missionários para o mundo. Pastor Joel, onde era a nossa igreja no início de tudo? A nossa igreja era aqui na Federal mesmo, um pouquinho mais para o sul,
aqui em Pompano Beach, um pouquinho depois de uma das principais ruas transversais aqui, que é a 14. Logo depois, antes um pouco da Atlantic, ou da Atlantic Boulevard. Era ali num mall, um salão não muito grande, mas um trabalho muito bonito, que o pastor Severino começou, e a gente está lutando aqui para conseguir continuar, né? O que ele começou. E tem sido bênção, pastor Joel, tem sido bênção. Era bem pequeno, né, comparado ao espaço físico que nós temos hoje, a estrutura, né, pastor Joel, que nós temos comparado hoje, né? com hoje era, sim, bem pequeno. Mas o grupo era muito bom. Quando o pastor Severino foi para o Brasil, nós tínhamos 105 pessoas na nossa igreja, entre membros e congregados. Não acredito, já tinha uma turma boa. Muito bom. Olha, muito bom. Que coisa. Foi bênção. Ok. E pastor Joel, hoje nós temos o Ministério do Belém, aqui a partir dos Estados Unidos, através da sua liderança, é um ministério muito sólido, muito estruturado, não é? Hoje nós temos regionais, hoje nós temos congregações espalhadas, não é? Até aqui em volta da nossa igreja sede, conhecida como a regional South Florida. South Florida, yeah. A gente chamava de Regional 1, né? Muito bem. No começo não era assim, né, pastor Joel? Não tinha tantas congregações, ou como é que era essa dinâmica de congregações? Quando o pastor Severino foi para o Brasil, nós tínhamos a nossa igreja em português e um trabalho que estava começando em espanhol com o pastor Jader Dutra. Pastor Jader Dutra, que O pastor benção. Jader estava aqui e ele estava... Ele foi o primeiro pastor da igreja hispana aqui. Sim, foi ele que começou o trabalho da nossa Que igreja história hispana aqui nos linda, Estados uau. Unidos. Então eram essas duas congregações que nós tínhamos. Na verdade, uma congregação em português e uma congregação em espanhol. Meu Deus, então essa semente foi explosiva no mundo, né, pastor Joel? Porque hoje, se nós fôssemos falar em números, nós hoje só temos um número muito maior. Temos algumas congregações. O que Deus fez, na verdade, foi Glória uma a coisa Deus. que nos surpreendeu, né? Confirmação daquela convicção Com certeza. lá atrás, né? Com certeza. E aí o trabalho foi se expandindo aqui, ali e tal, e de repente, quando você menos imagina, o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, abriu todas essas congregações. Amém. Né? Com certeza. Na verdade, a gente só foi seguindo aí a direção do Espírito de Deus. A gente chegava lá, já tinha um grupo ali e tal, e aí, quer dizer, todo o mérito é do Espírito de Deus. Amém. Entendeu? Dessas congregações que foram abertas, e até hoje, ele está surpreendendo a gente, e abrindo. Às vezes a gente Sempre fica salvando até almas. assustado, né? Sempre salvando almas, né? Glória a Deus. Então, no comecinho da nossa entrevista, pastor Joel, o senhor comentou alguma coisa sobre o pastor Severino Pedro e essa amizade que o senhor tinha com o pastor Severino, essa ida dele ao Brasil, não é? Então, muitas pessoas às vezes se perguntam, o senhor já respondeu, mas a gente só vai dar uma passadinha sobre esse assunto, que quando o senhor veio para os Estados Unidos, o senhor veio para pastorear a igreja? Ou não? O senhor Não. veio para trabalhar, tinha uma profissão? Como é que foi isso? Não, eu entendi que eu tinha que estar aqui, que eu tinha que vir para cá, e eu assumi que eu estava vindo às minhas expensas, que eu estava vindo para cuidar da minha vida com a minha família. Eu estava vindo morar nos Estados Unidos e eu ia buscar fazer negócios e estava querendo comprar uma empresa perto de um amigo meu que estava me indicando e tal. E eu comecei a fazer isso e tal, mas ao mesmo tempo eu estava coordenando o Congresso Mundial da Assembleia de Deus no Brasil. Então eu ficava muito para lá e para cá. Congresso Mundial da Assembleia de Deus no Brasil. Foi muito bonito. Que peso. Então a gente ficava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu falei para o nosso pastor José Wellington, eu falei, mas eu não posso coordenar esse congresso, porque eu vou estar morando fora do estado do Brasil, vou estar morando nos Estados Unidos, em Miami, como é que eu vou coordenar um trabalho no Brasil? Eu falei, e daí? Miami é logo ali, você pega o avião ali de noite e de manhã você está aqui. Nosso pastor sempre à frente do tempo, né? Bastante, até hoje, bem à frente do tempo. Então, foi uma profecia. Tinha dia que eu pegava o avião aqui em Miami, descia em São Paulo, passava o dia inteiro em reunião, pegava o avião à noite e voltava para cá. No outro dia de manhã estava aqui. Que coisa. Então, isso foi um grande desafio. Mas eu vim, não com a expectativa de dirigir a igreja, de jeito nenhum. Vim para cuidar da minha vida, já comecei a ver negócios. Só que Deus não me permitiu, nesse curto espaço de tempo,
entre o dia 1º de setembro, que eu cheguei aqui, até maio do outro ano, quando o pastor Severino foi para o Brasil. Nesses 6 meses, Deus não me permitiu, 7 meses, Deus não me permitiu fazer nenhum negócio. Até porque o Congresso Mundial só foi no mês de setembro de 1997. Olha aí. Entendeu? Então eu estava realmente assoberbado com muita coisa, viajando, falando com o mundo inteiro, caravanas que estavam indo para o Brasil e tal. Então, realmente, a gente não tinha nem cabeça, porque não tinha como Busy fazer negócios e tal, entendeu? Mas Deus não me deixou envolver com nada, até que no mês de maio eu acabei assumindo a igreja e virei pastor da igreja, entendeu? Quer dizer, o Josué, quando tomou conta do povo de Deus, né, ele estava ali, perto de Moisés. Né? Então, Deus já tinha preparado, estava tudo no plano de Deus, né, pastor Joel? Era só a questão dele startar isso aí. Né? Então, o senhor era a pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, e era a pessoa certa. Não é? Claro que Deus me avisou, né? Deus avisou. E eu fiquei calado. Mas Deus usou uma pessoa na Convenção Geral da Assembleia de Deus em Belo Horizonte. No final de uma das reuniões, eu tinha ministrado a palavra de Deus naquela noite. No final, Deus usou uma pessoa para me dizer que eu ia ser o pastor aqui. E forte. Que eu aguardasse em silêncio, absoluto silêncio. Não falei nada com ninguém. Glória a Deus, é isso aí. Olha aí, a gente descobrindo os bastidores, não é? As particularidades do pastor Joel Freire da Costa, nosso pastor presidente. Obrigado, pastor, por compartilhar essas experiências conosco. Mas ainda tem mais perguntinha aqui. Estamos terminando. Vamos lá. Pastor Joel, como é ser filho do pastor José Wellington Bezerra da Costa, a nossa referência mundial, não é? De pessoa, de pastor? Ele que está na casa do quase 91 anos de idade. Como é ser pastor de uma pessoa como o pastor José Wellington Bezerra da Costa? É ser filho do pastor, né? Ser filho do pastor. Olha, ser filho do senhor José Wellington Bezerra da Costa é uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Meu pai sempre foi um homem que enxergou longe. Meu pai sempre teve uma visão de futuro. Ele é um líder. Ele enxerga longe, ele vê as coisas de longe. Deus deu a ele a habilidade para lidar com pessoas, porque ele tem um coração perdoador, né? O coração dele é um coração assim, ele não se importa com as coisas que falam dele, que façam com ele, sabe? Ele perdoa e acabou, né? Isso ele ensinou muito, na atitude dele, ele ensinou muito para nós, né? E com certeza ser filho dele é um privilégio, porque ele é um amigo. Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 25 anos de idade. Eu sou o 5º filho. Olha ele isso. Se casou com 18. Com 19 anos... Casou novinho, 18 anos. 18 anos. Com 19 anos, ele já tinha o meu irmão mais velho, o dueto, o José Wellington Júnior. E daí para frente, meu amigo, igual Natal, todo ano é um, né? Eu sou o 5º. Eu sou o caçula. Eu sou o caçula da primeira leva, né? Dos homens. Dos homens. Aí depois de 6 anos veio a Rutinha, a minha irmã, né? Na verdade, depois de 7 anos, ela nasceu. E então, o meu pai nos criou sendo uma pessoa nova, jovem. E os filhos, quando eu nasci, o dueto, meu irmão, já tinha 7 anos de idade. Quando a Rutinha nasceu, ele tinha 14 anos. Eu tinha 7. Entendeu? Então, olha que interessante, né? O meu pai com 25 anos e um filho de 14. Olha isso, começou tudo cedo. Quer dizer, a gente foi criado... O meu pai sempre foi, além de ser um homem que enxerga muito, muito longe, ele sempre foi muito amigo dos filhos, né? Então, meu pai e minha mãe, os dois eram muito novos. Brincava com vocês? Demais. Muito, até hoje, né? Meu pai é muito divertido, muito brincalhão. Agora, a minha mãe surpreendia, né? Porque minha mãe era uma pessoa muito enérgica, né? Mas nos bastidores, na família... Minha mãe era muito bagunceira, muito brincalhona, fazia bagunça mesmo, entendeu? Assim, as pessoas nem acreditarem, né? Então, eles dois, muito jovens, nos criaram como filhos e como amigos, sem nunca perder a autoridade sobre nós. Eles nos tinham também como amigos. Que coisa. Meu pai era muito legal, muito divertido.
né? Muito Até legal, muito hoje, divertido. né? Até hoje. Até hoje. Quando ele vem para cá e a gente tá junto e tal, a gente ri muito, a gente brinca, a gente se diverte. É muito gostoso. Tá? Outra coisa, meu amigo. Você sabe que fazer uma viagem internacional, você precisa escolher as pessoas com quem você vai andar. Porque uma pessoa, não sendo muito legal, ela pode estragar a sua viagem, né? Pastor José Wellington Bezerra da Costa. É a melhor companhia que alguém pode ter para fazer uma viagem internacional. Ele é muito gente boa, ele topa tudo, ele tudo de tudo. Para passear, para comer, para não sei o quê. Ele não é velho, velho somos nós. É muito legal isso. Pastor Joel, Agora, desculpe, ser filho do pastor José Wellington. Aí já é mais olha aí, pesado. então veja, tem duas coisas aí. Ser filho do senhor José Wellington Bezerra da Costa e ser filho do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Vamos lá agora, vamos saber. A diferença dele, pastor José Wellington, como pai e como pastor, é zero. É mesmo? Do mesmo jeito que ele atua como pai, ele atua como pastor. Que fantástico Aconselhando isso, e tal, como amigo mesmo e tal. Agora, para fora, é difícil ser filho do pastor José Wellington. Porque Deus abençoou o pastor José Wellington muito. Então, o pastor José Wellington, ele se tornou um referencial no Brasil. E a gente tem que ter muito cuidado com a vida da gente, porque ele tem um nome. E a gente tem que honrar esse nome da família, esse nome do pastor José Wellington. No mundo, as pessoas chamam o pastor José Wellington de pastor Wellington, né? Diante pastor Wellington. Do mundo, né? As Então, grandes lideranças, não é? Ele projetou a Assembleia de Deus do Brasil no mundo. A Assembleia de Deus do Brasil, todo mundo sabia que tinha uma igreja boa lá, mas quando o pastor José Wellington assumiu a presidência, ele começou a participar dos comitês internacionais e tudo. E o pessoal começou a ver quem ele era, uma pessoa simples, amável. Naquela simplicidade dele, eles foram percebendo que por trás daquela simplicidade tinha uma capacidade extraordinária. Um homem culto, um homem bem formado, entendeu? Um homem que tem diplomas na parede, anel no dedo, e que você nem imagina. É um homem do povo, né? Exato. Um homem do Entendeu? povo, Aquela pastor do simplicidade e tal. E a liderança internacional percebeu isso e se apaixonou por ele. Então, quantas vezes eu recebi pessoas, né, colegas ou pastores, né, presidentes de países, de Assembleias de Deus nos países, me pedindo, por favor, ajeita para mim, para trazer o pastor José Wellington aqui no meu país e tal, eu queria trazer ele aqui, ou eu queria levar ele lá no nosso país e tal, entendeu? Sim. Então, inclusive dentro do ministério, ser filho do pastor José Wellington, eu não vou dizer que é um peso, mas é uma responsabilidade. Eu vou dizer que é um peso de glória. É um peso de glória. E privilégio também, né, pastor? Olha. Não, privilégio. Agora, dentro desse mesmo assunto, dividir, não é, filhos do pastor com o chamado dos filhos do pastor. Não é? Que às vezes a pessoa fala assim, ele está ali, ou ele faz isso ou aquilo porque é o filho do pastor. Não é? Porque foi encaixado, essas coisas assim, né? Mas, pastor Joel, como o senhor vê essa questão? O senhor já adiantou no começo sobre a convicção do seu chamado que o senhor tinha, não é? E Deus se revelou, os frutos vieram, não é? E o senhor soube, dentro do tempo e da história, mostrar, não é? Para todos, não é isso? Que além de filho do pastor José Wellington, o senhor é o Joel Freire Costa, que Deus chamou desde o ventre da sua mãe, com convicção ministerial. Conta um pouquinho para a gente, pastor, sobre esse ponto. Isso pesava muito, né? Para mim, pesava muito. O Paulo, meu irmão, participou da liderança dos jovens do Ministério do Belém, quando meu pai assumiu a igreja e tal. O Paulo foi um dos líderes e tal, junto com outros irmãos. E até que o pastor Lelis chegou e sempre nosso líder. Pastor Lelis até hoje é nosso líder. Até hoje, né? Eu vejo comentários. Não só é o líder dos jovens, como é o nosso líder do coração. Eu tenho muito respeito pelo pastor Lelis, muito carinho, né? Que bom. Como nosso líder e tal. Então, o que acontece? Nós passamos um momento que o Paulo tinha, acho que, saído para Hermelino Matarazzo ou alguma coisa assim, não estava mais no Belém, e deu uma arrefecida. Nós não tínhamos mais grupo de jovens na igreja, praticamente. Não tinha mais. Tinha jovens na igreja, um monte de jovens, mas não tinha nada organizado, o líder que estava largou e tal. E Deus começou a mexer comigo e falar no meu coração. O Espírito Santo começou a me empurrar para eu ir lá e
trazer aqueles jovens e falar com eles, reunir os jovens e tal. E eu falava para Deus o seguinte: eu não vou, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. E quando o Senhor me abençoar, eles vão dizer que eu só estou prosperando porque eu sou filho do pastor. É ele que está me dando cobertura, que tal. Então eu não vou fazer, eu não vou fazer nada. Mas tem uma hora que você não aguenta, porque se você ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus, você não consegue resistir à voz de Deus. Isso é verdade. E eu tive que ir fazer. E o que eu fiz? Tá bom, Deus, eu vou fazer. Mas eu vou fazer uma oração só com rapazes. Aí eu combinei num sábado à tarde com os rapazes, alguns rapazes vieram na igreja e nós fizemos uma oração. Só que aquela oração foi um avivamento. Deus derramou um poder naquela oração. Todo mundo se alegrou e foi uma coisa extraordinária, poderosa e tal, uma coisa linda. No outro dia, que era domingo, no culto, as moças chegaram para mim e falavam: como assim? Você não convidou a gente também para orar? Você não convidou a gente para participar? E não sei o quê, e tá bom. Fazendo a longa história curta, no outro sábado estava todo mundo lá, daqui a pouco o fogo pegando e começou a coisa pegar e tal. E aí não teve mais como segurar. Querendo ou não, né, a sua chamada tem o seu DNA. O chamado é forte, né? Marca a vida de quem é Você chamado. pode ser filho de quem for. Entendeu? A chamada é individual. É isso aqui, ó. É a sua identidade. Entendeu? Tem a sua impressão digital, o seu DNA. Entendeu? Eu estou aqui há 30 anos quase, né? 29 anos. O pastor Zé Wellington continua sendo meu pai, continua sendo meu pastor, continua sendo meu referencial, mas ele não está aqui. Quem está pregando no culto de ensino aqui sou eu. Quem está pregando no culto da Santa Ceia aqui sou eu. Quem estava trabalhando aqui nesses 30 anos aqui era eu. Ele não estava aqui. Uhum. Então eu tenho que ter uma chamada, eu tenho que ter minha convicção com Deus. E eu tenho essa convicção, como eu sei que os meus irmãos também têm. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Então veja a importância de nessa estreia do nosso Godcast by Bethlehem Ministry, a importância que o cristão precisa saber e estar convicto de duas coisas: a tradição, não é, pastor Joel, e a convicção. Não é? Nós recebemos o evangelho, muitos de nós recebemos o evangelho através dos nossos pais, mas em algum período da caminhada a gente precisa ter a convicção que em dado momento é eu e Deus, Deus e eu, e a partir dali, não é, vai começar coisas, não é, a acontecer. Isso sem abandonar dois princípios importantíssimos, né? O primeiro, o princípio de autoridade. Meu pastor. Eu estou debaixo da autoridade do meu pastor. Submissão e obediência, né? E em segundo lugar, ele é o pastor do Ministério do Belém. Ele é o superintendente do Ministério do Belém aqui nos Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos. A cobertura é dele, ou seja, eu tenho o meu jeito de trabalhar, essa minha puxada evangelística e tal, mas sempre debaixo da ordem do meu pastor. Você pode ver que os costumes que o meu pastor gosta são os que eu mantenho. Eu fico dentro das 4 linhas, tá ok? É verdade. Eu fico dentro daquilo que o meu pastor quer. Que o meu pastor orienta e tal. Não remove os marcos antigos, né? Então, quando você falou de tradição, a Bíblia fala, né, que a gente não deve andar com aqueles ou seja, que a gente deve andar segundo as tradições. Paulo diz que de nós recebeu. Então, eu procuro manter aquilo que é padrão, a orientação e o padrão do nosso pastor. Se ele falar para mim, ok, porque costume é temporal e é local, vai mudar. Mas essa mudança não vai começar por mim. Essa mudança não vai começar por mim, porque eu estou debaixo de autoridade. Se o meu pastor mudar, se o meu pastor... Praise God, vamos embora. O senhor falou isso, eu lembrei de uma coisa. Nós sabemos que a igreja tem a sua cultura, não é? A Assembleia de Deus no Ministério do Belém, a partir dos Estados Unidos, tem a sua cultura, não é? Entendendo que somos uma igreja brasileira, porém dentro de um contexto americano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a experiência que o senhor tem de América. O senhor é um cidadão americano, não é? E ninguém melhor do que o senhor como pastor desta igreja já há 30 anos, não é? Para dizer para a gente questão de cultura. Por exemplo, cultura da igreja brasileira, belemita no Brasil, e cultura da igreja belemita nos Estados Unidos da América. Você sabe que as pessoas atravessam o oceano, não é? E chega aqui e se depara com algumas diferenças, que faz parte da cultura, não é?
O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Com prazer. Isso aí é um negócio extraordinário. Acontece o seguinte, que as pessoas, às vezes, no Brasil, têm a impressão de que, olha, aqui está todo mundo desviado. Nos Estados Unidos está todo mundo desviado, não tem igreja boa. Claro. Mas Estados Unidos é um lugar desviado e tal, todo mundo, ninguém está nem aí e tal. O pessoal crente lá, mas o pessoal vai para balada, o pessoal vai não sei o quê, e bababá. Essa é a cabeça deles. Porque a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, a Assembleia de Deus do Brasil era conservadora. E a Assembleia de Deus nos Estados Unidos sempre foi muito liberal. Olha aí. Então, quando os americanos chegavam no Brasil, eles eram um escândalo para a Assembleia de Deus americana, eles achavam, para a Assembleia de Deus brasileira, e eles achavam que aqui nos Estados Unidos não tinha crente. Uau! Entendeu? Mas isso é uma questão profundamente cultural, né? E, infelizmente, para nós brasileiros conservadores, a impressão que passava é de que realmente eles não eram crentes. E, de fato, a Assembleia de Deus americana é muito liberal. A Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos é mais liberal do que a Igreja Batista. Entendeu? Não sabia disso. Com certeza. Se você pegar a Igreja Batista em alguns lugares aqui dos Estados Unidos e tal, você vai ver que, por exemplo, as minhas netas estudam numa escola batista na Carolina do Sul, que elas não podem usar calça comprida na escola nenhum dia, pode estar nevando, pode estar 20 abaixo de zero, tem que ir de saia. Sério? Todas as professoras vão de saia e tal. Nada de negócio de piercing, de não sei o quê, nenhuma criança na escola pode usar essas coisas e tal. Olha isso. E os garotos brincam nem de longe e tal, sabe? É super conservadora. É um engano que as pessoas... As pessoas não imaginam isso, pastor Joel. Porque o que as pessoas veem é o que está na mídia, né? É muita coisa que está na mídia. Essas igrejas que têm famosas, igrejas de mídia, vamos dizer assim, essas igrejas do Rio Song americano, entendeu? Que estão na costa leste, na costa oeste dos Estados Unidos, não representam o que é a igreja americana. O Bible Belt americano, o cinturão bíblico americano, os estados do centro, sul dos Estados Unidos, que são crentes de verdade. Se você pegar como a Louisiana, o Texas, a Missouri e esses estados são muito crentes, tem muita igreja lá. Você chega nessas igrejas de domingo lá, a igreja está cheia, o povo está buscando a Deus, está lá. Então tem muito americano aqui, crente e fiel, que é totalmente diferente daquilo que o pessoal pensa. Bom, nós estamos falando de igreja americana e igreja brasileira. E a igreja brasileira americanizada, como é que é? Olha aí. E aí, pessoal? Vamos saber disso aí agora. Pois é. O brasileiro, quando chega nos Estados Unidos, ele vira um animalzinho diferente dos outros, né? Por quê? Vamos começar falando do brasileiro e depois a gente vai falar do brasileiro crente, né? Infelizmente, muitos brasileiros vêm para cá, vêm sozinhos, vêm para ganhar vida, a maioria deles vem e fala, se eu não tiver documento lá, eu vou ganhar dinheiro e volto e faço a minha vida no Brasil. Trago dólar e estou bonito na fotografia. Bem materialista, né? Bem materialista. Então o que acontece? A pessoa chega aqui, ela começa a perder um pouco aquele senso de responsabilidade moral. Começa a deixar cair um pouco qualidades de caráter. Aquela pessoa que sempre foi muito íntegra, agora ela dá uma tapeada no patrão, se puder levar uma ferramenta embora, porque ela trabalha pouco tempo com aquele patrão, já vai para outro lugar e tal, ela leva aquela ferramenta embora, ou um material, ou alguma coisa e tal, e aí antigamente aqui o pessoal comprava muito documento e fazia não sei o quê. Então o que acontece? Quando isso começa a acontecer, isso não acontece só no trabalho. Acontece também na vida relacional. Aí a camarada arruma outra mulher aqui. Um abismo chama outro abismo, né? Tem família no Brasil, mas ele arruma outra mulher aqui. Ela tem família no Brasil, mas arruma um outro homem aqui. E aí começa o problema, né? Aí começa também o desgosto, porque a pessoa no pecado não tem prazer, né? Ela tá, né? Então começa a ter desgosto e ver que o sonho americano não é exatamente aquilo que ela imaginou. Que aqui o dinheiro não dá em árvore e que aqui se trabalha muito mais do que no Brasil, mas muito mais. País capitalista. Todo mundo trabalha aqui, você sabe. Você chega numa casa que tem adolescente, o adolescente está trabalhando, 14, 15 anos de idade, porque o garoto está trabalhando na farmácia, no McDonald's, no supermercado, ele está, né, tá trabalhando no office, no escritório, seja lá onde for, ou está na construção, está trabalhando, está estudando e está trabalhando, né, para manter. Então o que acontece? Esse brasileiro,
é o que a gente corre atrás para alcançar para Jesus. Porque geralmente é o próximo passo: bebida, droga, prostituição, né? Sem contar hoje uma das maiores adições, um dos maiores vícios que existe são os digitais, né? Os games, e pornografia e etc. Então a gente está correndo atrás desses brasileiros. A pessoa no Brasil, por exemplo, pastor, ela não tinha Jesus. E aí ela vem para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, para ganhar dólar, não é? Como o senhor já falou, visão materialista. Chega aqui, elas caem numa situação difícil. Elas se deparam uma crise emocional, psicológica. Grande. Não é? De acertar, da família, se frustra, não é? Vem com aquela expectativa, país de primeiro mundo, Estados Unidos, chega aqui, não acerta, se frustra. E ela encontra uma igreja. Ou a igreja encontra ela. Ou a igreja encontra ela. Não é? Que essa é a verdadeira missão, né, pastor? A gente ir atrás. E aqui ela muda de vida, aceita Jesus, tem a sua vida transformada. E muitas pessoas não têm noção do impacto da igreja brasileira. Exato. Não é? No contexto aqui americano. Esse é um membro da igreja brasileira nos Estados Unidos que é genuinamente americano, né? Não americano de nascimento, mas aquele membro que aceitou a Jesus como nós temos vários exemplos de pessoas que hoje são pastores que aceitaram a Jesus aqui na nossa igreja. É mesmo, foram pastor? Discipulados, ou muitos deles. Uau, 30 anos de história. Muitos deles. Muitos líderes surgiram. Né? Vão passar por aqui, alguns deles vão passar por aqui, você vai estar entrevistando. Vou dar só uma dica, tá? Só uma dicasinha. Vai lá. Pastor Cássio Rafa. Uau! Pastor Cássio hoje é um dos membros da diretoria da nossa igreja, da nossa convenção. Ele aceitou Jesus aqui no Ministério do Belém. Ele foi formado, foi discipulado, foi formado obreiro aqui. Hoje é pastor, né? E é uma família linda, servindo todos os filhos, servindo a Deus. E agora já estão curtindo aí o primeiro neto, né? Vovô, né? Então, o que acontece? Esse aquela pessoa, é a alma, é aquela vida que a gente quer alcançar para Deus, que está perdida lá e alcançar. E os brasileiros que vieram para cá crentes? Olha aí. Passam mais ou menos o mesmo processo. Já Alguns passam o mesmo processo. Caso, né, pastor Joel? Mas olha passam isso. o mesmo processo. Deixa a peteca cair um pouquinho, pronto. Você baixou a guarda, o inimigo não está brincando. Ele está procurando a quem possa tragar. E acontece, às vezes, a mesma coisa com os crentes. Mas o que acontece na igreja aqui? Tem muita gente que veio de igrejas diferentes no Brasil, de muitas denominações diferentes. E, de repente, chega aqui e eles somam com a gente. Vem para a nossa igreja. E você que está assistindo a gente, se imagina que a pessoa aqui nos Estados Unidos não tem opção de igreja. Meu amigo, cada esquina aqui tem uma igreja brasileira, dependendo da região que você está, cada esquina tem uma igreja brasileira. Então, é muito importante que a gente entenda a cabeça das pessoas que vêm, porque tem gente que vem congregar com a gente, que veio de uma comunidade, o outro veio de uma outra denominação e de diferentes denominações, de repente veio congregar conosco. É muito transcultural, né? E sem contar as pessoas que vieram da nossa denominação, diferentes regiões do Brasil, cabeça totalmente diferente uma da outra. Olha aí. E sem contar pessoas que vieram do nosso próprio ministério, que é enorme, o Ministério do Belém é gigante, e que são diferentes da gente. Até porque aqui a gente tem que acompanhar mais de perto, porque nós estamos fora do Brasil, estamos lidando com pessoas que a família deles é a igreja. Então você tem que estar mais perto da igreja, tem que estar mais perto dos membros da igreja. É diferente, é muito diferente a Assembleia de Deus do Brasil, como você colocou, Ministério do Belém no Brasil e Ministério do Belém nos Estados Unidos. Porque as pessoas são diferentes, vieram de lugares diferentes, conviveram em ambientes diferentes. Tem gente aqui... tem 5 regiões ali, né, espalhado da Assembleia de Deus, que cada uma tem... existe um padrão doutrinário, claro, mas falando de uso e costume, de repente alguma coisinha pode, dependendo de regiões, não é? Diferenciar uma da outra. Mas o que acontece é que tem pessoas aqui que elas nunca tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, uma pessoa endemoniada. Olha isso, pastor, isso é interessante. Não, peraí, pastor Joel, desculpa. Você já viu uma pessoa endemoniada aqui nos Estados Unidos? Não? Sim? Pastor Joel, fala pra gente sobre esse assunto, é importante. Bom, aqui nos Estados Unidos o demônio é demônio de primeiro mundo, né? Ele é colarinho branco. Eu costumo dizer que aqui nos Estados Unidos até o diabo é endemoniado.
Então, aquela manifestação de demônio e tal, na igreja e tudo mais e tal, é muito raro você ver aqui. Que coisa. Ninguém vem dizer para nós que é porque não tem poder na igreja. Não, é outra coisa, é diferente. O tipo de demônio que atua aqui é diferente daquilo que atua no Brasil. Entendeu? Que coisa. Não é aquela coisa que a pessoa chega e está demônio. Não, às vezes a pessoa chega, você parece que sente, sabe? Sente que o ambiente mudou, sente, parece que um arrepio. Você viu isso? Não, brincadeira, pastor Adriano, mas é o seguinte, é verdade, é isso mesmo, é muito difícil você ver uma manifestação. Então, essas pessoas que nasceram no evangelho aqui, não sabem o que é a Assembleia de Deus no Brasil. Eles não conhecem. Se você falar de um congresso de jovens do Brasil, eles não fazem ideia do que é isso. Para eles, isso tudo é muito novo. A gente procura emular, imitar, né, o Brasil em tudo. Escola Bíblica de Obreiro, congresso de jovens e tal, para ver se traz Mas é diferente. É muito diferente. A igreja brasileira, em solo brasileiro, tem um tom realmente diferenciado, não é? E as pessoas às vezes se surpreendem com como nós conservamos costumes e também a liturgia da Assembleia de Deus do Brasil, cantando o hino da harpa, os nossos jovens e adolescentes com paletó e gravata e tal, entendeu? E mantendo aquela aparência, né, que agrada o coração do nosso pastor, não é verdade? E glória a Deus. E isso aí que o senhor falou. E as pessoas se surpreendem, falam, uau, eu não imaginava. É verdade. Isso aí que o senhor falou do hino da harpa, pastor Joel. Hoje, infelizmente, algumas igrejas, até da Assembleia de Deus, que não é do Belém, não é? A gente precisa deixar isso aqui esclarecido. A Assembleia de Deus do Belém mesmo, raiz, ela não abre mão dos hinos da harpa cristã, não é? Agora, né? É muito bonito, né? É lindo, né, pastor Joel? É um compêndio lindo. Eu acho que não dá para imaginar a liturgia da nossa igreja, da Assembleia de Deus do Belém, sem os hinos da harpa. Não dá para imaginar, pastor Joel, não é? Não dá. Então, e quando as pessoas às vezes veem, né? Porque tem muita igreja aqui, como você falou, até a Assembleia de Deus, mas que já abandonou esses princípios, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Quando a pessoa chega aqui e vê a orquestra e vê o pessoal cantando em da harpa, tem gente que começa a chorar, e fala, meu Deus, eu estou no Brasil e tal. É muito legal. Isso é muito bom. Bom, pastor Joel, acho que a última pergunta, se o senhor me permite, e depois eu vou retornar para o senhor, porque o senhor é quem está na direção. Não, imagina, eu estou aqui sendo entrevistado. Godcast by Bethlehem Ministry. E obrigado pela oportunidade que o senhor me dá de estar aqui. Eu vejo isso como pura graça de Deus, favor imerecido. Que Deus te abençoe. E, pastor Joel, última pergunta. Como é ser pastor de pastor? Não é? Bom, Porque é o seguinte, ser pastor de membro é uma coisa, não é? Agora, ser pastor de pastor, não é? Parece que a gente se depara uma situação já mais avançada, mais outro nível, não é? Então, como que é, pastor, essa experiência que o senhor tem ao longo de 30 anos de ministério, sendo pastor de membros e de pastores, e também sendo pastoreado, né? Pela supervisão do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu ia falar justamente isso. Acho que essa pergunta é ideal para o pastor José Wellington, né? Porque, na verdade, eu não sou tão pastor de pastores assim. Eu tenho o privilégio de estar trabalhando junto com um grupo ali de obreiros, um grupo pequeno de obreiros aqui a partir dos Estados Unidos. Mas ser pastor de pastores é o desafio de pastorear as pessoas que você mais ama no ministério, na igreja, que são seus melhores amigos, mais próximos. Que bênção. E que tem desafios enormes. Todos os dias o inimigo quer que você, pastor, desista. Então, ser pastor de pessoas assim é um grande desafio. E de pessoas que Deus está usando para decolar. Então, pessoas passam por você que tem muito problema e tal, depois elas se equilibram e tal, e vão embora e crescem. Mas outros vão como um foguete subindo e tal, e prosperando. E você saber lidar com tudo isso. Com pessoas que Deus
através do seu ministério, vai prosperar, elevar, glorificar. Quer dizer, tem um tronco e esses são os galhos, né, que vão E você florescendo. fica ali o tempo todo nutrindo, abençoando, mas ao mesmo tempo vibrando com eles, que estão crescendo, estão desenvolvendo, porque afinal das contas, nenhum de nós é dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Isso é chave, né? E Isso ele é nos fantástico. deu para a igreja, não deu a igreja para nós, né? Ele nos deu para a igreja justamente para cuidar dos filhos dele. Então eu considero isso um privilégio muito grande. E desses filhos, nós temos o privilégio de cuidar daqueles que cuidam dos outros filhos. Olha que fantástico, que dinâmica isso, hein? Então, ser pastor de pastores é amar pastor, é amar a família de pastor, considerar, respeitar. Às vezes você tem que dar um apertãozinho na moleira de um pastor, às vezes, é sua função, você é obrigado a fazer isso por causa da posição que você está aí diante de Deus, entendeu? Mas é um privilégio muito grande. Lidar com pastores, com homens de Deus, é um privilégio muito grande e um grande desafio, porque estes são os mais atacados. A Bíblia diz, você tira o pastor e as ovelhas se dispersam. Então, o nosso pastoreio é segurar as pessoas no ministério e mostrar para elas o projeto de Deus na vida delas, que Deus tem obra grande para realizar. Especialmente, alguém que tem o meu privilégio de lidar com pastores tão jovens como o pastor Adriel e outros pastores. Nós temos pastores no Ministério do Belém que estão coordenando países que têm menos de 30 anos de idade. Então, é um negócio extraordinário, né? É um privilégio muito grande ser pastor de pastores e eu quero aproveitar aqui o ensejo e agradecer aos pastores do Ministério do Belém pela paciência comigo, por me suportar, né? E por me tratarem tão bem com a minha família, cuidarem tão bem de nós. Pastor Joel, o senhor é uma bênção para todo o nosso ministério. O senhor é uma lâmpada que não pode se apagar. Obrigado. E obrigado, pastor Joel, pelo seu pastoreio, pela sua liderança, que tem sido de bênção. Eu digo isso sem nenhuma demagogia. Deus conhece o nosso coração e sabe do que eu estou dizendo agora. Aproveitando o gancho, pastor, desse assunto, nós vemos a preocupação do senhor com relação aos pastores do Ministério do Belém, suas famílias. Para você que está aí do outro lado, nós temos todas as quintas-feiras aqui, toda quinta-feira, o quartel-general está reunido, não é? A cabine de força, que o nosso pastor chama, não é? Pastores orando, pastores de todos os continentes pelos quais nós estamos instalados, não é? Orando 1h30, não é, pastor? Ajoelhados. Ajoelhados, 1h30. Pauta da oração, uma oração bem administrada, não é? Pensando em atingir todas as áreas do ministério e da igreja. Em especial, a vida de cada um dos pastores do Ministério do Belém, seu ministério e as suas famílias. Pastor, fala pra gente um pouquinho dessa visão do senhor com relação a essa oração, a esse cuidado com o pastor, já que estamos falando de pastor, de pastores, não é? Pastor, ele é pastor, ele não é ovelha. Então ele tem que ser cuidado como um pastor que vai cuidar de ovelhas, né? Então, esse cuidado de que nós estejamos realmente em comunhão com Deus, comunhão, conhecimento e conduta. Os 3C, né? Os 3 Cs. É o C3 do Ministério do Belém. Lucas, pode ser 3 para nós aqui. Então, o C3 Vai do a Ministério dica do aí, Belém, pessoal. C3, comunhão, conhecimento e conduta. Comunhão com Deus. Isso nós cuidamos bastante, orando juntos. É importante que nós oremos juntos e nos apresentemos diante de Deus, dizendo, Senhor, somos o Ministério do Belém que o Senhor constituiu. Nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Agora nós precisamos que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família, que o Senhor abençoe o pastor que é esposo, o pastor que é pai, o pastor que é amigo, né? Que nos ajude a crescer no conhecimento para te servir melhor. Nós fazemos um esforço tremendo para os nossos pastores terem mais conhecimento. Que o Senhor nos ajude a andar direito. Conduta quer dizer caráter, comportamento. O nosso caráter, ele influencia diretamente o nosso comportamento. Nós queremos muito ser sempre íntegros e santos em nome de Jesus. Então essa comunhão com Deus faz a gente ser um povo feliz. O conhecimento ajuda a gente a servir melhor.
e a nossa conduta dá testemunho para o mundo. Amém. Pastor Joel, se o senhor nos permite, nós vamos caminhar para o fim do programa. Hoje é a estreia do nosso Godcast by Bethlehem Ministry e tivemos o privilégio de ter conosco aqui pastor Joel Freire Costa, o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos. E eu acredito que a partir desse episódio 1, pastor Joel, muitos episódios virão de entrevistas, não é? E de pautas que serão tratadas aqui segundo a orientação do senhor, que é o idealizador desse Godcast. Pastor Joel, muito obrigado. Quero agradecer a BBN, ao Lucas, a Dani, não é? Pela participação, pelo apoio, por todo o trabalho dado aqui ao Godcast. Pastor Joel, eu retorno ao senhor a direção do programa. Obrigado. Obrigado, eu não vou ficar com a direção não, a direção é sua, você é o apresentador do programa, a direção é do Lucas e você apresenta. Eu só quero fechar aqui a minha participação nesse Godcast, dizendo que é um privilégio estar aqui. Agradeço a nossa equipe técnica, o pastor Adriel, nosso apresentador, e ao meu pastor José Wellington, por me dar a oportunidade de servir aqui a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui nos Estados Unidos. E eu quero fazer aqui um agradecimento especial, e eu não tenho nem palavra para falar o que eu estou sentindo aqui, o que eu quero dizer. É o meu Senhor Jesus. Ele é extraordinário. Jesus é maravilhoso. É a melhor pessoa que existe no universo. Se você nunca experimentou Jesus, você está perdendo o melhor da sua vida. Jesus não é uma religião. Na verdade, ele nos religou com o Pai. Mas Jesus é relacionamento. Jesus é viver bem. Conhecer Jesus é conhecer um amigo que te ajuda em tudo e por tudo, e que te ama de verdade, e que te ajuda quando você está certo e quando você está errado. Portanto, meu querido Salvador Jesus, muito obrigado. Nós amamos o Senhor. Queremos andar na direção do Teu Espírito, no centro da Tua vontade, libertos de toda soberba e de toda vaidade, fazendo a Tua vontade de verdade, alcançando vidas para Cristo. Obrigado, pastor Adriel. Eu que agradeço, e o senhor pastor. Encerra o programa, por favor. Para você que esteve conosco na estreia, não se esqueça, nós começamos uma trajetória, a nossa viagem é muito longa e nós damos os primeiros passos com a bênção do nosso pastor presidente. Espero vê-lo aqui nos próximos Godcast em nome de Jesus. Vai passar por aqui, pastor Joel, nós não vamos falar, mas eu acredito, com a sua orientação, vai passar por aqui algumas pessoas que teremos o privilégio de entrevistar e de serem abençoados também pela vida destas pessoas. Posso orar, pastor? Por favor. É a oração, né? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, ó Deus, por esse tempo que passamos na sua presença, pela vida do nosso pastor Joel, Senhor, sua família, irmã Mabel, ó Deus, o Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos, nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pai, todos os obreiros desse ministério, a diretoria, Pai, os pastores das congregações, suas famílias, os membros do Ministério do Belém, os departamentos, os programas. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pela estreia do Godcast by Bethlehem Ministry. Continua abençoando, Senhor, que a partir de hoje nós possamos continuar uma trajetória, dar início a uma trajetória, Senhor, bonita, para a glória do seu eterno e poderoso nome. Almas, vidas possam ser alcançadas por amor do teu nome, pelo efeito da tua palavra e dos testemunhos que aqui serão ministrados. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.